Domingão de futebol, último dia da semana, último dia de análises. Galera, meu nome é Pedro Feitosa, eu sou trader esportivo profissional há mais de 10 anos. Decidi criar essa comunidade, esse canal aqui para poder compartilhar conteúdos com vocês, palpites, análises, notícias, informações, conteúdos geral mesmo, para poder agregar aí para você que quer ter resultado nesse mercado de apostas esportivas e não ficar só observando as pessoas terem resultado. Se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai conseguir acompanhar aí um palpite 100% gratuito. Tem R$5 aqui também na descrição desse vídeo para vocês. É só você clicar no link, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$5. Se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu feedback, é muito importante para o crescimento dessa comunidade. E vamos direto às análises dos jogos desse domingão de futebol. Já vamos começar com o Brasileirão Série A, é o Palmeiras contra o Coxa, contra o Coritiba, é o duelo de alviverdes, por isso que eu tô aqui ó, de verde, branco, branco e verde. Na classificação nós temos o segundo colocado, que é o Palmeiras, jogando em casa contra o lanterninha da competição, o Coritiba. O Coxa tem apenas 3 pontinhos, o único time de todos os 20 que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro Série A. E sinceramente, não acredito que vai vencer nesse jogando contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Essa daí já é o início da minha análise para vocês, tá? Palmeiras não perdeu 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou gols em 80% deles, marcou 2 ou mais gols em 60%. Do outro lado tem um Coritiba que, apesar de ter marcado gol nas últimas 6 partidas, não ganhou 100% dos seus últimos 10 jogos, tanto que é um único time que ainda não venceu no Brasileirão Série A. A vida do Coxa não está fácil, mas a odd do Palmeiras aqui, você vê que está um pouquinho baixa, de 1.17, eu vou criar uma aposta junto com vocês. Já nessa criação, aqui, opções, Palmeiras e Coritiba, criar aposta, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar que o Palmeiras vai vencer o primeiro tempo, já dá uma odd aí de 1.59, e vou colocar que na partida vai ter mais que 1.5 gols. Por quê? Você está tendo aqui um confronto do segundo colocado, que na minha opinião é a melhor equipe do Brasileirão, que é o Palmeiras, a equipe mais bem treinada, a equipe que está há mais tempo aí jogando junto, com títulos, com vitórias, tudo. Você tem o Flamengo também muito bem, você tem um Atlético Mineiro mais ou menos, que sobe e desce, mas o time do Palmeiras, na minha opinião, é o time mais constante, é o time mais equilibrado. Pode não ter o melhor plantel, mas é a equipe mais equilibrada. Contra a equipe do Coxa, o último colocado, nesse início de competição ainda não teve uma vitória sequer. Então é um jogo interessante para o Palmeiras começar em cima desde o início do jogo e poder vencer aí o primeiro tempo. Então a minha análise, a aposta que eu criei para esse jogo é uma vitória do Palmeiras no primeiro tempo e mais de 1.5 gols na partida. Mercado esse que se repete em quase 90% das partidas do Palmeiras. Beleza? Deu uma odd aí de 1.75, ou seja, 75% de retorno nesta aposta criada, jogo do Brasileirão Série A para esse domingo de futebol. E é justamente esse o palpite gratuito do domingão, é no Campeonato Brasileiro, é na Série A, vai ser aí talvez o campeonato que eu mais vou explorar nesses próximos 2 meses aqui no YouTube com vocês, porque vai entrar no recesso aí das competições europeias e com isso vamos dedicar mais tempo às competições sul-americanas, principalmente ao Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Beleza? Então, para Palmeiras e Coritiba, coloquei aí vitória do Palmeiras no primeiro tempo e mais de 1.5 gols na partida. Deu um retorno de 1.75, ou seja, 75% de retorno nesse jogo dos alviverdes. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000 para 1.750. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para esse domingão de futebol aqui para vocês no YouTube. Direto do Brasileirão para Campeonato Espanhol, La Liga, jogo que vale a vida para o Celta de Vigo. O Celta de Vigo que está ali na 17ª colocação, é a última rodada do Campeonato Espanhol. O Celta tem 40 pontos, um pontinho a mais do que a equipe do Valladolid. E o Celta de Vigo precisa vencer se quiser se manter na competição na Série A do Campeonato Espanhol. Lógico, se o Celta perdeu o seu jogo, mas o Valladolid ali também perdeu o seu jogo,
aí o Celta consegue permanecer mesmo perdendo para a equipe do Barcelona. Para esse jogo aqui, o Celta paga 2,70, o Barça paga 2,40. Qual é o detalhe? O Barça já é o campeão da competição. E o que é que eu tenho visto aí, inclusive no Campeonato Espanhol e em outras competições? As equipes que já estão com a sua posição consolidada, seja para a classificação da Champions, seja para a classificação da Liga Europa, seja para ser campeão, muitas equipes que são as favoritas estão perdendo ou, no mínimo, empatando contra times inferiores. Isso por conta da necessidade da outra equipe. Nesse caso aqui, o Celta joga em casa, precisa vencer para poder se manter na primeira divisão. E a minha análise é uma não derrota do Celta de Vigo. Isso significa vitória ou empate. Dupla chance para o Celta de Vigo. Pedro, o time do Barcelona é melhor. Eu sei disso. Eu não estou dizendo que a equipe do Celta é melhor do que a equipe do Barcelona. O que eu estou fazendo é uma análise do momento e da importância da partida para as duas equipes. Barcelona já é campeão e Celta de Vigo precisa ganhar para se manter na primeira divisão. Diante dessa situação, a minha análise é Celta de Vigo não perder essa partida. Ou seja, Celta de Vigo ou empate com um pouco mais ali de 1,50% de retorno. Beleza? Essa é a análise para esse jogo aí do Campeonato Espanhol La Liga. Mais um jogo aí de La Liga, mais uma situação semelhante. Valladolid é o outro time que briga para não ser rebaixado juntamente aí com o Celta de Vigo. Mas observe, o Campeonato Espanhol ele tá tão acirrado que o Valladolid tem 39, o Celta 40, o Almeria 40, o Valência 41, o Getafe 41 e o Cádiz 41. Ou seja, do Valladolid, que é o último time ali dentro da zona de rebaixamento, para a equipe do Cádiz, que é o 13º, todos eles podem ser rebaixados. Todos eles podem ser rebaixados. Cara, que disputa acirrada. Para esse jogo aqui, é um jogo de... o famoso 6 pontos, né? Porque se o Valladolid ele ganha do Getafe, ele ultrapassa o Getafe. Ele dá ao Getafe o risco de ser rebaixado e se livra do rebaixamento. Vai ser um jogo aí que vai pegar fogo, pode ser interessante para o mercado de cartões, fica essa dica. Mas para esse jogo eu quero trabalhar aqui, ó, mais de 1,5 gols a 1,40. Acredito que vai ser um jogo um pouco mais aberto. O Valladolid, ele não tem outra opção a não ser vencer. Tem que vencer se quiser permanecer na primeira divisão de La Liga. E caso ele consiga aí abrir um gol, abrir uma vantagem, o Getafe vai ter que se abrir também para poder tirar essa vantagem do time do Valladolid jogando em casa. Então, para esse jogo de Valladolid contra Getafe, a minha análise é mais de 1,5 gols no áudio de 1,40. Detalhe, essa operação aqui vem se repetindo em 80% dos últimos 10 jogos da equipe do Valladolid, principalmente jogando dentro de casa. Essa é a análise para mais um jogo de La Liga. E tem mais um campeonato europeu que se encerra nesse domingo de futebol. É o campeonato italiano, é a Série A, que vai ter aqui Milan contra Verona. O Milan, que já garantiu vaga para a próxima Champions League, joga contra o Verona, que luta para não ser rebaixado. O Hellas Verona está ali, ó, com 31 pontos, a mesma quantidade de pontos da equipe do Spezia. Vai pegar fogo, hein? Verona, Spezia, Spezia, Verona, quem será que vai ser rebaixado nessa competição? Para esse jogo aqui, poderíamos trabalhar aqui dois mercados. Ou o mais de 1,5 gols a 1,29 para fazer aquela entrada múltipla. É um mercado que tem se repetido aqui, ó, em 80% dos jogos do Milan. Ou, apesar do Verona ter levado gol em 80% dos seus jogos, poderíamos trabalhar aí um Hellas Verona ou empate. Cara, esse Hellas Verona ou empate, ele tá pagando alto. Sinceramente, eu vou colocar aqui Itália, Série A. Esse daí pode ser aí, eu não diria uma espécie de zebra não, mas é um pouco mais arriscado, diria assim. Olha o fora o empate, 1,97. Espera aí, 1,97. Essa é a análise para Milan e Verona. Aí vai ficar muito pelo seu feeling. Se você acredita que o Verona ele vai conseguir arrancar um empate ou até mesmo vencer a equipe do Milan, que já joga classificada para a Champions, enquanto o Verona briga para não ser rebaixado, pode ser uma operação. Pedro, não tenham confiança de colocar esse Hellas Verona, é um time que vacilou o campeonato todo e merece ser rebaixado. Aí você pode vir e trabalhar o mais de 1,5 gols com 1,29, numa entrada múltipla, aí pode ser uma entrada interessante, uma operação interessante para esse domingão. Vamos para mais um jogo do campeonato italiano, temos agora Atalanta contra Monza, Monza contra Atalanta, é Série A.
é jogo que vale vaga para o UEFA Europa League. A Atalanta é o 5º colocado, só que ele só tem 1 ponto à frente da Roma e 2 pontos à frente da Juventus. Ou seja, se nesse domingão a Atalanta perder o seu jogo e a Juventus e a Roma vencerem a sua partida, a Atalanta pode ficar fora da próxima UEFA Europa League, o que seria um desastre para essa equipe, que na minha opinião é uma equipe ali que está sempre no top 6 da competição. Você vê, ó, tá ali na 5ª colocação por enquanto à frente de Roma e Juventus. Então, a Atalanta jogando em casa contra o Monza, que é o 10º colocado, fez um bom campeonato, parabéns aí à equipe do Monza, muito bom campeonato, subiu recentemente e se manteve ali do meio de tabela para frente, muito bem, parabéns. Só que assim, esse jogo vale a vida para o Atalanta joga em casa, apoio da sua torcida, odd de 1,57, eu sinceramente acho uma odd interessante para esse jogo e a minha análise é uma vitória da Atalanta jogando em casa contra o Monza para poder garantir vaga na UEFA Europa League. E já que é o fim do campeonato italiano, vamos com mais um jogo do campeonato italiano, é mais um jogo que vale a vaga ali para a UEFA Europa League. Temos o Udinese jogando em casa contra a equipe do Juventus. A Udinese, que levou o gol primeiro em 80% dos seus jogos, não ganhou 8 das suas últimas 10 partidas. E a Juventus levou gols em 80% dos seus jogos. Na classificação, temos a Juventus aqui na 7ª colocação, com 59 pontos, e temos a Udinese na 12ª colocação, 46. A Udinese não briga por mais nada, a não ser atrapalhar a vida da Juventus. Mas eu, sinceramente, não vou pipocar para esse jogo. A minha análise é uma vitória da Juventus. Pedro, não tô garantido, não tô seguro com essa Juventus. Coloca então pelo menos Juventus ou empate. Mas eu vou trabalhar a vitória da Juventus, porque eu acredito que a Juventus tem uma boa equipe, tem uma equipe mais qualificada e vai buscar essa vitória pensando aí em ainda conseguir essa vaguinha aqui para a UEFA Europa League, que ele está disputando ali juntamente com Atalanta e Roma. Então, para Udinese e Juventus, a minha análise, o meu palpite é uma vitória da Juventus com quase 100% de retorno. E dessa forma encerramos mais um vídeo, encerramos mais uma semana. Compartilhei o máximo de conteúdo que eu pude aqui com vocês durante essa semana. Não tivemos aí jogos interessantes na segunda, na terça, mas tivemos bastante conteúdo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e para o domingão de futebol. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês nos próximos vídeos aí, nas próximas semanas. Tamo junto, valeu galera, abração.